Olá pessoal, eu sou o Carlos Armiti, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. No vídeo anterior, que eu falei sobre as comoções internas por conta dessas configurações astrológicas que estão acontecendo, eu comentei com vocês sobre a pessoa infantiloide que muitas vezes rechaça a questão das terapias e esse posicionamento, né, de muitas vezes de negação psicológica em relação aos processos de crescimento, de amadurecimento. Tem um filme, inclusive está no catálogo da Amazon Prime, chamado The Awakening, que significa O Despertar, inclusive a tradução para o português, o título é O Despertar, que conta a história de uma moça, bastante arrogante inclusive, né, que ela acha que ela vai usar a ciência, apenas a ciência, para explicar todos os fenômenos e para descartar outros fenômenos. E ela, por uma questão de um trauma pessoal, ela se volta contra os místicos, se volta contra os espiritualistas e começa a fazer uma caçada a charlatões, né? Evidentemente, uma pessoa que tem essa visão com relação às ciências ocultas, ela só vai atrair, evidentemente, pessoas que vão confirmar sua crença no charlatanismo. Então ela acaba encontrando realmente pessoas, porque existem, né? Lógico que existe todo o campo, você vai ter as pessoas que vão fazer coisa errada aí. Então ela usava este exemplo, né, essa experiência para generalizar, para colocar para o todo, né? E ela usava então da ciência. Esse filme se passa mais ou menos no início do século XX, mais ou menos na década de 20. E essa moça é chamada então para ir resolver um mistério num orfanato. É lógico, vocês vão ter que assistir o filme para entender o que aconteceu, mas ela dá com a cara na parede, porque todo o ceticismo e o cientificismo dela não dão conta de explicar o que está acontecendo, até porque ela própria se vê envolvida pessoalmente na questão, né? Por que eu estou trazendo esse tema, né, gente? Porque hoje nós temos aí, virou moda no YouTube, algumas pessoas começarem a fazer uma cruzada contra as terapias, por exemplo, né? Pessoas que nunca leram Jung, nunca leram Freud, nunca leram Bert Hellinger, começam a achar que tem algum tipo de status moral para falar alguma coisa sobre isso, né? Veja bem, eles são os grandes, eles vieram antes da gente. Freud, Jung, Bert Hellinger, né? São gigantes do conhecimento do comportamento humano, do desenvolvimento humano, assim também como Gregory Bateson, do pensamento sistêmico. São os grandes. E quem é certas pessoas aí na fila do pão para questionar alguma coisa? Se eu vou questionar o trabalho de um engenheiro, antes disso eu tenho que conhecer muito de engenharia. Como eu não conheço de engenharia, eu tenho que calar minha boca e não vou fazer nenhum tipo de discussão sobre isso, porque eu não tenho condições e experiência suficiente na área para falar contra. Mas aí você pergunta, além do interesse em ganhar clique e monetização no YouTube com isso, qual é o outro processo que tem por trás aí? A pessoa infantiloide, né? Você vê que boa parte dessas pessoas tem uma vozinha infantil, né? Elas se portam de uma certa, até a postura, o tipo do beiço projetado para frente, né? Quer dizer, isso mostra bem uma característica infantil, aquela vozinha de regressão à criança. Por quê? Quando a gente vai lidar com questões referentes aos processos internos profundos, nós temos que estar no adulto para fazer isso. Por isso que eu falei no vídeo anterior, se você resolver quebrar a casca do teu ovo, esteja pronto para sair voando. Não titubeie, não hesite, porque depois a vida cobra de você de forma bastante contundente. Então seja adulto, cresça, né?
Só que o que acontece? A pessoa que não quer crescer é aquela pessoa que está na criança. Quando a gente é criança, nós estamos na nossa posição natural de infância, de criança, então nós podemos ser infantis. E a mente infantil vive na fantasia. Criança lida com a fantasia, ela acredita em Papai Noel, né, Coelhinho da Páscoa, ela tem fantasias, né? Faz parte do desenvolvimento da criança. Lidar com a realidade já é com o adulto. Quando você cresce e vai lidar com a realidade, mas não como adulto, mas a partir da sua criança mal resolvida, aí que as coisas complicam. E aí você tem um indivíduo infantiloide, né? Criança é criança, tem direito de ser infantil e viver no mundo do pensamento mágico. Adulto é adulto, para ele a realidade é o ponto onde ele vai mexer. Pessoa adulta lida com dinheiro, pessoa adulta consegue desenvolver relacionamentos saudáveis, né? Pessoa adulta abre negócio, pessoa adulta trabalha de forma tranquila sem precisar destruir o trabalho dos outros para ganhar dinheiro. Mas quando nós temos esse adulto que não cresceu, né? Esse adulto que não se desenvolveu, que ainda está na criança traumatizada, nós temos aí o infantiloide. Existe um movimento muito conhecido na psicologia, no estudo do comportamento humano, que é a negação, né? Toda vez que nós nos deparamos com um desafio que é muito difícil, se a gente está no estado infantil diante desse desafio, nós regredimos para a criança, evidentemente, e não conseguimos lidar com esse desafio, né? Então nós entramos no estado de negação. Isso é muito comum quem está desenvolvendo terapia. O terapeuta sabe disso, o psicólogo sabe disso, né? Ele tem o momento da anamnese, onde ele vai conhecer a biografia daquela pessoa, as suas questões principais. Há o momento do acolhimento, onde ele vai ouvir, a pessoa vai gastar a caixa de lenço clínicos da psicóloga, mas vai ter o dia em que a psicóloga vai pegar a sua pinça cirúrgica e vai cutucar o ponto nevrálgico que precisa ser trabalhado terapeuticamente. E aí, meu amigo, muitos, caem fora. Caem fora porque não conseguem lidar. Por quê? Porque regride na criança. A criança não tem recursos. A criança, ela é dependente, ela é emocionalmente carente e ela quer chamar atenção, né? E aí ela faz todo o movimento possível, entra no vitimismo, e aí o que é que se torna? A psicóloga e a terapia se torna o problema. Ela ataca essas coisas. Então o que acontece com esse pessoal? Uma das coisas, além dos cliques, né, além de ganhar dinheiro monetizando em cima da destruição do trabalho dos outros, o que é extremamente antiético e já desqualifica qualquer tipo de crítica vindo desse tipo de pessoa, também existe o aspecto da infantilidade, o aspecto da negação, porque provavelmente essas pessoas foram tocadas em algum momento por terapia, alguma coisa, ou chegaram a se aproximar disso e isso foi e cutucou no ponto nevrálgico e a pessoa não soube lidar com isso, então ela ataca. Ela ataca. Isso já acontece, né? Por exemplo, comigo mesmo, já tive casos de pessoas que vieram fazer consulta astrológica, não ouviram o que queriam e como uma criancinha beiçudinha, né, derrubou beiço, saiu da consulta porque não ouviu as fantasias, as historinhas da carochinha que ela gostaria de ouvir, né, vamos dizer, as mentiras confortantes, e escutou as verdades que incomodam. Aí a pessoa sai, o que ela faz? Ela vai atacar o astrólogo, a consulta. Isso já demonstra também uma falta de gratidão muito grande, né? Porque você disponibiliza um conhecimento, abre um campo para a pessoa se entender, se reconhecer, e ela vai e se volta contra você. Mas por quê? Porque ela vai para o movimento da criança. E a criança, quando está acuada, ferida, ela vai dar canelada. Ela não tem argumentação. Criança, ela até pode buscar uma argumentação aqui e ali, e se vai só na ciência, gente, se fosse assim, imagine o Tales de Mileto.
né, quando ele esfregou uma pedra de âmbar sem querer e certos fragmentos ali de madeira grudaram no âmbar. Né? Imagine se ele começasse a estudar aquilo e viesse uma menina que quer derrubar, falar isso daí é bobagem, a ciência não explica nada disso. A eletricidade não teria surgido, porque isso foi um dos primeiros movimentos de eletricidade estática que se conheceu. Mas até então foi tido como um movimento mágico, alguma coisa incompreensível para a época. A ciência não tinha elementos e recursos para entender aquilo. Então hoje nós temos um monte de coisa acontecendo que a ciência ainda não tem recursos para entender e explicar, como por exemplo os fenômenos de campo sistêmico. Como explicar para aqueles que frequentaram com honestidade constelação sistêmica? Como explicar que uma pessoa que você nunca viu na vida, que você escolhe para representar a tua mãe, começa a desenvolver dinâmicas, até a parte corporal, se a mãe tem problema no joelho, a pessoa começa a sentir dor no joelho. Como explicar isso? A ciência de hoje não explica. Significa que não é científico? Significa que a ciência um dia não vai conseguir explicar? Não. Pode ser que amanhã a ciência avance num ponto e consiga enxergar o que nós não conseguimos enxergar hoje. Então é muita imaturidade, é muita infantilidade, muita má-fé, muita desonestidade intelectual, né, e falta de conhecimento básico das coisas que está criticando, vir se colocar nessa cruzada contra as terapias. Né? Eu acho que a primeira coisa é se reconhecer dentro da fila do pão. Somos os pequenos, estamos aqui, eles vieram antes, Freud, Jung, Bert Hellinger vieram antes da gente. São maiores do que a gente. E a gente tem que ter uma postura de gratidão. E se você não concorda com uma coisa ou outra, vamos buscar um esclarecimento sobre isso. Mas não um esperneio de criancinha birrenta, beiçudinha. Porque isso é um movimento de pessoa que quer simplesmente trabalhar com a destruição, não quer construir nada. O que as pessoas propõem no lugar? Né? Nada. Apenas fazer auê. Criança faz auê. Criança faz esperneio na loja de brinquedo quando ela tem uma recusa. E a gente vê isso. Então, essas pessoas, de alguma forma, foram tocadas pelo mundo da terapia e se viram obrigadas a fazer um movimento de crescimento que elas não estão preparadas para fazer. Elas não têm culhão para fazer isso. Porque muitas delas são covardes, inclusive, e vão a trabalhar de forma covarde, atacando o trabalho honesto das outras pessoas. E aí vai utilizar o trabalho desonesto de outras pessoas, porque existe infelizmente em todos os campos, para generalizar e criar todo um movimento anti-terapia. Então a gente tem visto muito disso daí. Né? O que a gente tem que fazer? Não dar crédito para essa gente. Primeiro porque eles não têm qualificação nenhuma para trabalhar. Tem formação em psicologia? Fez psicanálise? Né? Conhece a fundo as obras, participou dos estudos sistêmicos seriamente, vivenciou a questão sistêmica, ou apenas se infiltrou já com o objetivo de desqualificar? Porque se você já vai com esse objetivo, você fecha toda a sua compreensão e direciona. Isso não é uma atitude científica. É interessante isso, né? Porque usa-se do argumento científico, mas o estudo que se faz não é científico, porque ele já é previamente direcionado para um resultado específico, que é a negação da coisa. E isso vem da criança. Então, não é um estudo científico, não é uma visão científica. Usa-se essa palavra para tentar justificar que o estudo é sério, mas não é. É uma palhaçada de criança que está esperneando, querendo chamar atenção, ganhar dinheiro com monetização no YouTube e desqualificar o trabalho e a história de milhares e milhares de anos das ciências ocultas. Quem somos nós na fila do pão para questionarmos a astrologia, a numerologia, as grandes ciências ocultas, né, que existiram no passado e que alimentaram tantas coisas, inclusive a astronomia veio depois da astrologia. A química veio depois da alquimia. Foram os estudos dos alquimistas que propiciaram o desenvolvimento da química.
foram os estudos dos astrólogos da Suméria que propiciaram o desenvolvimento da astronomia depois. Porque daí entra a ciência para organizar um campo de conhecimento. Então, em algum momento no futuro, a ciência vai ter ferramentas, vai ter os pensadores, os novos Einsteins aí que vão gerar a explicação do porquê numa constelação sistêmica uma pessoa que vai lá para representar um indivíduo que tem um determinado problema, por exemplo, de depressão e tudo mais, vai desenvolver justamente aqueles sintomas sem saber quem está representando. Lógico, num trabalho bem feito, controlado, dentro de uma estrutura do que é para ser uma constelação sistêmica, e não certas palhaçadas que tem por aí, né? Porque, infelizmente, constelação virou carne de vaca, né? Tem gente fazendo cursinho de final de semana, fazendo muita meleca e dando munição para essa gente. Dando munição para essa gente expor, ridicularizar trabalhos que não tem a ver direto com essas palhaçadas aí. Né? Por isso que a gente acha que vai haver um movimento no futuro em que essas coisas vão voltar para os seus campos mais restritos. Porque quando a constelação estava dentro de um campo restrito apenas para os iniciados, vamos dizer assim, não havia essa pataquada toda. Mas a partir do momento que ela se abriu e começou a aparecer, e gente, não tem sentido uma pessoa novinha que não, às vezes a pessoa não passou nem pelo retorno de Saturno ainda, não amadureceu, nunca não casou, não teve filhos, ela vai ser consteladora? Com que bagagem ela vai poder fazer uma orientação do trabalho do outro? Né? Então acho que tudo tem uma certa idade, tudo existe uma certa responsabilidade, um momento certo para se fazer. E a pessoa infantiloide, evidentemente, ela não tem mais nada para contribuir a não ser a negação. Ela está na negação. Né? Isso não existe, isso é fraude, isso é mentira. Né? Mas a negação ela é vazia. E a proposição? Então, qual é a proposição que se coloca? Né? Porque a ciência ela não dá conta de tudo. A ciência ela é boa para fazer vacina, ela é boa para fazer o seu avião sair daqui e pousar com segurança ali, ela é boa para lançar uma sonda no espaço, ela é boa para fazer melhoria na retirada de minérios, ela é boa para criar variedades de plantas mais resistentes. A gente usa a ciência como um ferramental para isso. Mas tem coisas que não dá para trabalhar. Como que você vai ajustar certas questões comportamentais? Se a gente não for para ciências comportamentais, para psicologia, para psicanálise, essas questões todas. Né? Como explicar certos movimentos que acontecem na natureza e que a ciência não explica, mas que as ciências ocultas já explicavam no passado. Então é muita ignorância, infantilidade, despreparo, imaturidade, irrelevância e total falta de formação e de coesão e de substância a ser entregue por esse pessoal que entrou nessa cruzada contra terapias e tudo mais. E do outro lado da moeda nós temos esse bando de, realmente alguns que são aí charlatões, aproveitadores, né? Consteladores, astrólogos, tarólogos, tudo aí que usa essas coisas apenas com o fim de ganhar dinheiro, de ludibriar, de criar agendas políticas para a extrema-direita. Então esse povo todo está dando munição para a criançada despreparada, desescolarizada, fazer o seu auê. E nós temos esse campo todo, mas isso está acontecendo aqui no país, no Brasil. País de gente infantil, de infantilizados, né? País de pessoas que não conseguem ler um livro e vão querer questionar Jung, questionar Freud. Ora, quem somos nós brasileiros na ordem do dia? Qual é o nosso grau de instrução, de escolaridade, de excelência na educação, na formação das pessoas, para questionar séculos e milhares de anos de conhecimento? Cresce, toma o teu lugar, deixa de ser criança e vai estudar. Recado dado.
Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.